Vamos lá, pessoal. Continuando aí, o Carol, a Bia não entrou ainda não, né? Ela falou que achou lá o termômetro. Carol, se você pegar essa escala, essa fórmula, né? E jogar nessa última fórmula que está nesse quadrinho colorido aqui, ó. Né? O que o autor fez aí? Foi um desdobramento da fórmula. Né? Isso que ele fez aqui é um desdobramento, né? A luz aqui atrapalha, me atrapalha bastante. Né? Tá difícil aqui, a luz atrapalha a câmera pegar. Isso aqui é um desdobramento da fórmula. Ele foi desmiuçando a fórmula até chegar a essa fórmula para ser utilizada aqui nesse quadrinho meio salmão aí. Então, se você pegar os dados e jogar aqui, ó, TC é igual a 5 vezes 58. Né? Que 58 é o que está no termômetro lá da foto lá, que é o que você deseja saber em graus Celsius. Então, ó, 5 vezes 58 menos 160 dividido por 9 vai dar 14,44444. Então, essa forma de transformar Fahrenheit para Celsius, essa daí eu não sei, mas eu posso usar de acordo com o que eu vi em matemática ou eu tenho que usar de acordo com o que está? Não, você pode usar da forma que você aprendeu matemática. É quase a mesma coisa. A única coisa que a gente faz, em vez de fazer menos 160, a gente faz menos 32. Então, aí o 58 vai ficar no parênteses, junto com 32. Aí a gente vai diminuir para depois multiplicar por 5, para depois dividir por 9. Uhum. Aqui, no caso, a gente teria que multiplicar para depois diminuir. Depois subtrair. É. Você multiplica para depois subtrair. No caso do jeito que vocês aprenderam, você subtrai primeiro para depois multiplicar. Né? Eu faço. Por isso coloca entre parênteses. Que aí né, não muda o resultado. Porque do mesmo jeito que deu 14,444 aí, do jeito que você fez, se você fizer desse jeito aí, vai dar 14,444 também. Entendeu? Não vai mudar. A mesma coisa é lá na escala Kelvin, né? Que está na página 241 aí. A mesma coisa é aí. Né? Você tem lá o termômetro, né? Que está a temperatura lá em Kelvin, né? E você deseja descobrir na escala aí, né? Em graus Celsius, né? Também não é só jogar nessa fórmula final aí, tem um desdobramento, e chega nessa fórmula final que está dentro da paradinha aí, salmão aí, rosa, sei lá o que é isso. Né? E como que a gente faz para fazer o contrário? Para passar de Kelvin para Celsius ou Fahrenheit para Celsius? Aí é só fazer o desdobramento final aí ao contrário, para poder ficar Kelvin igual a Celsius. É só você fazer. Vocês aprenderam em relação a Kelvin também lá na matemática? Vocês só viram graus. Entendeu? Não, a gente aprendeu Kelvin. Né? Graus. Sim, mas a gente viu de Kelvin, aí a gente vai passar para Celsius, mas eu não via a gente fazendo de Celsius para Kelvin. De Celsius para Kelvin? Kelvin para Celsius, mas não viu de Celsius para Kelvin. Embolou. De Kelvin para Celsius. Se você tiver uma temperatura em Kelvin e passar para Celsius. Né? Isso, aí não sei se nessa fórmula aí, é só você jogar o Kelvin que você vai achar o Celsius. Ou você joga o Celsius e vai achar o Kelvin.
Entendeu? A diferença, até em relação a essa questão de matemática, né, que vocês aprenderam, nessa fórmula você tem os dois termos, Kelvin e Celsius, né, na fórmula original aí. Você tem os dois termos. Aquela temperatura que você tiver querendo converter para outra, é só você jogar na fórmula. É só você jogar na fórmula. E você encontra uma ou encontra outra. Né? Aí, por isso dessa fórmula, né, física, uma fórmula mais específica para isso aí, é que se você tiver, você, né, porque no caso de física, você tem lá o problema físico. O fulano, não é um problema físico de aleijamento não, né? O problema físico é um problema a se resolver aí. Você vai lá, né, tá lendo um problema. Fulano estava numa viagem lá na Rússia, né, nas montanhas geladas, do não sei o que lá, das quantas e tal, e ele encontrou lá tantos graus Kelvin, né, ou tantos graus Fahrenheit, né? Se você fosse converter para a escala em Celsius e tal, qual seria a temperatura, né? Aí você vai jogar na fórmula, né, do Fahrenheit ou do Kelvin e vai encontrar o Celsius. Ou se você, né, fulano de tal estava lá nos montes gelados do Himalaia, ligou para a família aqui no Brasil, né, e na cidade do Rio de Janeiro estava dando 49 graus, né? E essa pessoa está lá nos montes do Himalaia. Se ele fosse converter essa temperatura para graus Kelvin, qual seria a temperatura em Kelvin, né? Aí você vai jogar na fórmula do Kelvin e vai encontrar a temperatura que seria os 49 graus está dando no Rio de Janeiro, qual seria a temperatura em Kelvin, né? Então, utilizando essa fórmula, né, a dificuldade, vocês estão em casa, a gente está nessa fase hashtag dentro de casa, né? Vocês, né, têm essa facilidade aí e tal. Quando vocês chegarem lá no ensino médio, aqui uns tempinhos, vocês vão rever esses conteúdos mais rebuscado, né? mais profundo, e vocês vão ter que gravar essas fórmulas, tá? Vocês vão ter que pegar, por exemplo, numa prova de física aí, talvez 4, 5, 6 fórmulas, né? Dependendo do conteúdo que vocês tiverem, ter, né, ela toda em mente para poder fazer a prova. Se você esquecer na hora da prova a fórmula, você não consegue fazer nada. Já vi que eu já não vou gostar de física. Dependendo do professor, né, igual eu tive professores em física, biofísica na faculdade, que a gente chegou a fazer prova que precisava de 11 fórmulas diferentes uma da outra. Ou você sabia, ou você não sabia, né? Se você soubesse a fórmula, você calculava. Se você não soubesse a fórmula, você não calcula nada, né? Então, né? É uma matéria boa, né? Você chega na faculdade de física, você olha os alunos de física assim, ó, eles têm tudo aquela cara de nerd, né? Com aqueles óculos fundo de garrafa, um moleque, né? Os professores de física específica, formado em física, os caras são tudo nerdzinho, bem... Porque realmente a física é bem puxado, né? Mas vocês não vão chegar a pegar essa fase, né? A menos que alguém aí decida fazer uma faculdade de física, alguma coisa assim. Mas no ensino médio, que a física ela vem
né? A ciência ela se divide em 3 matérias, química, física e biologia. Então, a física vai ser uma das matérias que, na verdade, no ensino fundamental é introdução à química e física. Inclusive, alguns termos você acaba vendo também em matemática, igual vocês viram aí, né, essa questão de escala termométrica. Então, você vai aprendendo paralelo, cálculo, né, as fórmulas de química e tal, você vai tendo uma ideia, uma introdução, conhecendo essas escalas, saber que ela existe. Quando chega no ensino médio, essas coisas voltam, mas volta mais, né, volta mais firme, mais pesado. Então, essa base que vocês estão tendo, né, vocês estão conhecendo a fórmula e tal, e nessa fase, né, então, de vocês estarem em casa, né, na hora de fazer uma prova, uma verificação de aprendizagem, né, não sei como que vocês estão se preparando na hora da verificação de aprendizagem, né, se vocês estão utilizando, né, o livro, ou não, ou outras formas, né, mas de certa forma vocês têm essa facilidade, né, uma calculadorazinha na mão e tal, mas quando vocês chegarem no ensino médio vai ser melhor, né? Vai ser mais topzera aí, né? Para vocês fixarem isso aí na cabeça. Mas basicamente são essas 2 fórmulas, tá? Do Fahrenheit e do Kelvin. Você jogou na fórmula, você vai encontrar o outro termo que você deseja, tá? Se você tiver o Celsius para encontrar Fahrenheit, ou se você tiver Fahrenheit para encontrar Celsius, Kelvin e por aí fora vai. Fala, Carol. As matérias do 7º ano são muito ligadas. Em geografia, a gente está vendo a região sul. Em ciência, aqui ó, embaixo, fala da região sul. Aí, em ciência, está falando das fórmulas aqui. Em matemática, a gente está falando dessas fórmulas. Em história, a gente está falando sobre... O que a gente está falando? O que a gente está falando? O Léo vai me matar, mas... Eu esqueci, mas a gente está falando um negócio de história que está em geografia também. Que falou de um negócio lá que eu nem lembro. De taxa populacional, negócio assim. Na verdade, Carol, isso aí é uma questão interdisciplinar, né? A ideia da educação atual é ligar, né, tudo que possível e sempre que possível, você ligar uma matéria a outra para poder você fazer essa questão interdisciplinar. Como, por exemplo, no 6º ano, a gente fala muito de solos, de relevo e tal, e na geografia fala também. A gente fala muito tem a parte lá, né, do sistema estelar, planeta, universo, e geografia fala também, né? Isso, de certa forma, ajuda a fixar, né? Ajuda você a entender. Você ouve um bocado em geografia, ouve um bocado em ciências, né? Os cálculos, você ouve um pouco em matemática, depois você vê as fórmulas em física, e aí isso ajuda a fixar, ajuda a um maior entendimento, e ajuda você a entender também que as coisas são todas interligadas, né? A questão da história. Você vai estudar história lá no Egito, não sei aonde, na região do não sei o quê. Se você estiver estudando geografia, a região do Egito, o território do Egito, o relevo, quando o professor de história falar no Egito, a situação assim, do faraó, não sei o quê, você vai lembrar do relevo, você vai lembrar de como era a região territorial e tal, então acaba facilitando o entendimento, né? Então, tem essa questão interdisciplinar exatamente porque tem realmente a ver uma coisa com a outra, né? Tem realmente a ver, e facilita o entendimento, né? Facilita essa interligação, né? Facilita o entendimento. Por isso que é bom até andar, caminhar paralelo, né? Porque você vai fazer um cálculo de física, né? Nessa questão, é matemática. É matemática. O cálculo em si é matemática. A fórmula é física.
Os termos é uma questão de física, de temperatura, de calor e tal, é uma questão física. Mas o cálculo basicamente é matemática. O cálculo aí em si é matemática. Entendeu? Então, vocês estão pegando um básico, né? O básico, que é a introdução à química e física, que quando chegar lá no ensino médio, que dividir a ciência em 3, aí ela fica específica. Aí você vai falar, vai entrar um professor formado em física, né? E vai te dar aula só de física. Aí vai te falar dos cálculos, das fórmulas e vai, né, destrinchar esse negócio aí pra caramba. Quando entrar o professor de química, né, o cara ele tem que ser habilitado, formado na faculdade de química, e ali ele vai falar das químicas, dos trecos lá, dos troços e tal, né, e vai endoidar, né, na parte da química ali. É igual, por exemplo, né, me mandaram um vídeo essa semana, até no grupo da igreja, né, falando sobre o Covid, né, nós pessoas, o mundo, 3 copos, né, o mundo, nós pessoas e o Covid, né. Aí eles jogam um negócio assim do Covid dentro do mundo e das pessoas, né, e aí aquilo vai ficando escuro, a água, né, ela fica escura. E aí depois vem Deus, né, um líquido no copo, escrito assim, Deus, e aí joga dentro daquela água e fica tudo branco de novo. Aquilo ali é uma reação química ácido-base. Né? Aí o pessoal fez a aplicação de que Deus pode purificar o mundo, né, pode purificar as pessoas, mesmo em meio a essa contaminação, onde tem o Covid e tal, não sei o quê. Aí a pessoa faz uma aplicação, né, para fazer uma reflexão em cima daquilo ali. Né? Muito maneiro, interessante. Mas aquilo ali é uma reação química ácido-base, né? O que é básico, ele é o oposto do ácido. Então, um contra o outro é igual mais e menos. Você tem mais 4, menos 4, vai dar quanto? 0. 0. Mais 4, menos 4, 0. Você tem 4 laranjas e você retira 4 laranjas, vai dar 0. Então, basicamente, é o que faz o ácido base. Um anula o outro, né? Então, né, aquilo ali tem uma aplicação lá e tal, mas basicamente é isso aí, entendeu? A gente tem aplicação disso aí no nosso dia a dia, no cotidiano, né? Agora eles distribuíram as matérias de 9º ano, mas eu sempre dei aula para 9º ano, né, mostrando, gente, olha, isso aqui ó, no nosso dia a dia, ó, o detergente. O que é o detergente? É uma reação química, né, de um produto que faz a emulsão da gordura e retira a gordura e tal das panelas, dos pratos lá e tal, da cozinha da gente. Né? A Coca-Cola é um produto ácido que hoje em dia o pessoal utiliza para desentupir encanamento, para poder limpar material que está corroído de ferrugem e tal. Então, tem aplicação, as coisas que a gente aprende na química, na física, na biologia, tem aplicação o tempo inteiro no nosso dia a dia. Né? Tem aplicação, né? Quando você pega, por exemplo, uma cebola, que você corta uma faca com grande teor de carbono, a faca vai empretear. Você corta um limão e tal, por quê? Porque são substâncias ácidas em cima do carbono que vai promover a corrosão e a geração de ferrugem. Né? Aí, se você quiser aniquilar, anular aquilo ali, você tem que ter alguma coisa básica em cima. Por exemplo, sal de fruta eno, bicarbonato de sódio, que são o Pepsamar, que são produtos básicos que vai combater, que vai anular o ácido. Entendeu? Basicamente é isso. E aplicação no nosso dia a dia o tempo inteiro. Quando você toma um remédiozinho para azia, por que você está tomando um remédio para azia? Porque o seu estômago está ácido, né, que ele está com teor de acidez elevado, e aí você tem que tomar alguma coisa base, ou chamado também de alcalino, para poder baixar essa acidez e normalizar o pH do seu estômago, que já é ácido, para poder corroer os alimentos que você consome. O pH do nosso estômago fica próximo de 3,5, que já é considerado um teor ácido.
para poder fazer o quê? Digerir, corroer, destruir os alimentos que a gente consome para o nosso sistema digestório absorver os nutrientes. Isso é química. Isso é química o tempo inteiro aí, bombando na nossa vida, na nossa cabeça. Só que a gente não para analisar isso o tempo inteiro no nosso dia a dia. Mas é. Fala o que você está querendo falar, Carol. Não, eu ia te perguntar uma coisa que não tem muito a ver com a matéria. Na verdade, não tem nada a ver. Ah, pode falar. Eu queria te perguntar se você vai ser o nosso professor no ano que vem. Vou falar a verdade. Professor no 8º? Ô, Carol, eu não sei. A secretaria, né, é que define isso nesse período de férias e tal. Eles que definem, né, qual professor vai ficar em qual sala e tal. E aí a gente vai ver. Né? Teve época no múltiplo que era só eu, então eu pegava todas as turmas. Né? Então, no ano seguinte, já tinha certeza que a turma ia continuar comigo até o 9º ano. Mas né, agora já tem outros professores, o colégio cresceu, né, graças a Deus, né, ele já está no ensino médio, então aí, né, vamos ver a secretaria que vai definir isso aí. Né? Tá joia? Então vamos lá, vamos dar continuação aí. Né, tem um texto aí que fala, né, do sul do Brasil e tal, temperaturas negativas e tal, né, isso aí é um fragmento. A região sul do Brasil, que é a mais fria, né, questão regional aí do Brasil, as temperaturas na região sul caem bastante, né, chega a cair aí a 0, um pouco abaixo de 0. Em algumas regiões do Brasil chega a dar aí algumas noites, né, dependendo, chega a dar 10, 15 graus negativo, né, sensação térmica às vezes um pouco menos, né, mas no outros países aí, né, em regiões frias, chega a dar 50 graus negativo, né? Tem regiões aí do mundo que chega a registrar 50, 60 graus negativos, né? Imagina, se a Duda está achando aí 14, 15 graus frio, né? 50, 60 graus negativo, já era, já congelou, virou pedra de gelo já, né? Fatality, já era, né? E enquanto algumas regiões do mundo, igual alguns desertos, chega a registrar 60 graus, né, positivos, né? Temperaturas aí entre 50 e 50 e poucos graus é comum nos desertos, né? Então, o nosso Brasil tem essa variação de temperatura, por isso chamado um país tropical, né? E tem essas variações e tal. A variação é muito grande, né? E chega a prejudicar, né, solo e plantas e algumas plantações em algumas regiões, mas esse clima tropical é favorável à agricultura, né, desenvolvimento de floresta, essa coisa toda. Enquanto, né, contrapartida, outros países nem têm, porque as plantas tropicais não aguentam, né, temperaturas tão negativas ou igual regiões do deserto tão quentes, né, 50, 60 graus. Mas vamos lá, dilatação térmica. O que vocês entendem como dilatação? O ato de dilatar. O ato de alguma coisa dilatar, o que é? Fala aí, que é? Hã? Hein? Não entendi, Carol. Não, acho que foi a Bia que falou alguma coisa. Expandir, alguma coisa assim. Expandir, né? Dilatar. Alguma coisa que vocês já ouviram falar em relação à dilatação? Alguma coisa que dilata? Eu imagino É o que é? A pupila dilatar. A pupila dilata. Fala, Beatriz. Eu só imagino um remédio na água e ele, tipo que
expandindo, saindo os pedaços dele, não sei. Expandindo, né? Saindo em pedaços. Tipo aquele remédio de laranja. Eu imagino ele se transformando Aquilo ali é na um água. processo de efervescência, aquilo ali já é uma reação química, Bia. Aquele processo de efervescência é uma reação química, em que os produtos que são feitos, aqueles medicamentos, eles reagem com a água, né, geram um processo de efervescência, de reação química mesmo, propriamente dito, né, e aí ele se dissolve, incorpora na água e forma uma solução, né, uniforme, que é uma reação química. Se a gente for falar em dilatação térmica, né, muitas coisas no nosso dia a dia sofrem processo de dilatação. Concreto, ferro, né? Os produtos, eles têm a sua capacidade de se dilatar, né? Processo de dilatação. Por exemplo, você pega uma ponte, qualquer uma ponte aí de Itaperuna, né? Se você for dar uma caminhadinha para atravessar a ponte, você vai ver que no meio da ponte ela tem valetas, ela tem gretas aproximadamente aí em torno de 3 dedos mais ou menos, né? Se você passa de carro, você ouve o pneu do carro fazendo assim, plup, 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 né? Passando naquelas gretas. Até que tem algumas pontes ainda Peru que estão com as gretas, essas que são chamadas fenda de dilatação, bastante quebradas, né? Aquela ponte do cinema ali, por exemplo, você vai atravessar o bairro Niterói, essas fendas estão bem quebradas, com buracos bem grandes ali, bem expressivos. Mas por que tem essas gretas? Por causa do processo de dilatação. O ferro, o concreto, o aço, eles têm esse processo de dilatação. Então, o que acontece? Esquentou, ele vai dilatar, ou seja, ele vai aumentar de tamanho. Resfriou, ele vai contrair. Ele volta para o seu tamanho original, ele frio. Esquentou, ele vai dilatar de novo. Esse é o grande motivo pelo qual as lajes de construções em Itaperuna racham tanto. Itaperuna, se você bate laje numa casa, você já tem que se preparar para daí 4, 5 anos no máximo, você colocar cobertura nela. Colocar um telhado, nem que seja de amianto em cima. Por quê? Porque vai rachar. E por que racha? Por causa da oscilação de temperatura brusca, né? Os materiais, eles têm o seu processo de dilatação e contração constante, tá? E normal. Quando o sol nasce e o dia começa esquentando, esses materiais vão expandindo. Eles vão dilatando. Quando começa a chegar o entardecer, 4 horas da tarde ali, que o clima vai começando a resfriar, esses materiais eles vão contraindo para voltar para o seu tamanho original. Aí chega a noite, passa a madrugada e esse material está normal. Quando o dia amanhece e começa a esquentar, esses materiais vão dilatando. Só que isso é um processo normal, né, que acontece tranquilamente, não racha nada, não acontece nada. Porque todo mundo dilata junto, ferro, concreto e tudo mais. Só que, imagina vocês, um verão em Itaperuna, o sol quente, chegou a 42 graus no termômetro. Vai lá e pisa na laje da sua casa, você vê qual a temperatura, pisa descalço. Coloca um termômetro em cima da laje da sua casa, para você ver quantos graus está. Se não tiver pelo menos de 10 a 15 graus a mais, né, o negócio não está normal. Se tiver 42 graus, é possível que a sua laje esteja próxima de 55 a 57 graus. Tá? E aí o que acontece? De repente, um clima de verão, a sua laje está lá a 50 graus negativo, com os materiais todos dilatados, o tempo vira e dá aquela chuva de verão gostosa, pá, dá aquela refrescada. Aí o que aconteceu? Falei para vocês que ao entardecer, os materiais que estavam dilatados, eles vão contraindo lentamente até chegar ao seu tamanho normal.
Só que 4 horas da tarde o material está todo dilatado, a laje está a 50 e poucos graus, aí vem aquela chuva fresquinha e pum, refresca tudo de uma vez. Aí ele faz assim, ó, puf, para contrair. Ao invés dele vir contraindo lentamente, o que que acontece? Está dilatado e faz assim, ó, puf. E aí o que que acontece? Trinca. Aí vai promover rachadura. Por quê? O processo de dilatação e contração, ele é contínuo, ele é lento, né? E ele acontece naturalmente. Mas se você promove o processo rápido, ele vai promover rachaduras, ele vai promover trincas. É isso que acontece, né, com as lajes e tal. Ah, minha casa, bati laje, tem 7 anos, nunca vazou, agora de repente deu uma chuva, vazou. Mas por quê? Exatamente porque em algum momento desses aí, uma mudança de temperatura brusca, né, rápida, promoveu essa rachadura e aí a água vai passar por essa rachadura depois, sempre que cair por ali. Fala, Carol. Isso pode acontecer com o teto também, ou é só em lugares onde o sol e o frio, digamos assim, bate? Com o teto que você está falando, a laje? Não, o teto, tipo assim, de um quarto, de alguma coisa. Não, sim, tudo que tiver exposto ao tempo, né, pode acontecer isso. Então, né, por isso que eu falei, Itaperuna, por ter essa variação de temperatura muito grande, normalmente o ideal é você fazer o quê? Bate a laje da sua casa, né, e já se prepara para depois você colocar uma coberturazinha de telhado. Porque o telhado, por ele ser todo encaixado, ele dilata e volta naturalmente, e não racha. Ele não é inteiriço, ele é todo encaixe de telha. Então, ele não vai promover rachadura. Então, você colocou um telhado em cima da laje aí você pode esquecer da vida, nunca vai vazar. A menos que quebre alguma telha, alguma coisa, a água passe, né? Mas aí também a telha impede do sol entrar na sua laje para promover a rachadura. Então, se você tem um telhado em cima, a sua laje não vai esquentar e não vai ter a possibilidade de resfriar rapidamente e ter rachadura, né? Então, fica protegido. Então, vamos ver um pouquinho no livro aí, né? O autor fala aí, para iniciar a dilatação, nós vamos analisar essa situação aí, né? Um recipiente contendo 200 ml de água com 4 cubos de gelo, né? Juliana colocou um termômetro de álcool e observou, né, o que aconteceu por 1 minuto. Em seguida, ela colocou o termômetro de álcool em outro recipiente contendo 200 ml de água morna e observou o que ocorreu, né, por 1 minuto. Né? O que aconteceu com o álcool dentro desses recipientes aí, né, o termômetro com álcool? O termômetro com álcool onde tinha gelo, ele contraiu e foi todo lá para o fundo. Você vê que o álcool ficou todo retido na pontinha do termômetro. Quando ele colocou, né, na água morna, ele viu que o termômetro foi lá para cima, né, o álcool que tem dentro do termômetro. Por quê? Ele dilatou com a temperatura. Então, materiais quentes tendem a dilatar. Materiais frios tendem a se contrair. É por isso que o termômetro mede a temperatura. Pelo processo de contração e dilatação dos materiais. Quando você tem o mercúrio... Ô, Bia, você tinha falado que tinha achado o termômetro. Você está por aí, Bia? Ou cochilou, ou está almoçando? Calma aí. O microfone da Bia. Ah, é esse aí mesmo, ó. Vocês veem que aproxima mais um pouquinho, Bia. Né? Vocês verem, mostra a ponta dele para mim, a ponta do termômetro. Né? Esse aí é o de mercúrio mesmo ou é o de álcool? É o de mercúrio. É o de mercúrio, né? Então, o que acontece com o mercúrio, né, nesse termômetro aí, ó? Essa pontinha prateada, né, o mercúrio fica retido aí dentro.
conforme você aquece o mercúrio, né, ele vai, né, correndo para dentro do cilindro de vidro. Ele está retido lá nessa pontinha de metal, e se você aquecer ele, você vai ver que ele vai vir correndo para dentro desse vidro, né, que tem um espaçozinho dentro dele, e aí o mercúrio ele vem correndo para dentro do termômetro conforme ele é aquecido. Assim acontece com o álcool também, aquele termômetro de álcool, né? Porque os materiais têm a tendência de dilatação. Então, a cada temperatura, ele vai dilatar um pouco. Se o seu corpo tiver 37 graus, ele vai dilatar uma certa quantidade, né? Que aquele vidrinho ali, ele já está com a escala já planejada para poder parar ali aos 37 graus. Se o seu corpo estiver mais quente, com 40 graus, ele vai dilatar mais um pouquinho e vai mais para frente, né? Então, esse vidrinho graduado aí com essas medidas é para poder mostrar o teor de dilatação desses materiais, tá? Vamos continuar aí. Na etapa A, oi. Isso pode acontecer naquele termômetro digital também, né? No termômetro digital, Carol, a gente não vê esse processo de dilatação visualmente, né? Porque ele é todo fechado e a única coisa que você vê é o visor dele, né? Mas ali dentro tem algum material, tanto que você vê que ele tem a pontinha de metal também, a pontinha de metal é igualzinho desse termômetro aí, você vê que ele tem aquela pontinha de metal e ele tem um material ali dentro que ele vai dilatar, só que não fica visível. A única coisa que a gente vê ali é a pontinha de metal e o visor onde ele mostra a temperatura digital, né? De forma digital. Na etapa A, né, o termômetro cedeu calor para a água, né, a temperatura diminuiu e tal, chama isso aí de contração térmica, igual está em negrito aí. Né, quando foi tudo lá para a pontinha do termômetro, no recipiente que tinha gelo, né, isso é a contração térmica. E aí depois ele continua, né, mostrando isso aí e tal, e ele vai falar que esse material é a dilatação térmica quando ele, né, no segundo quadro lá, na água morna, né, ele foi para cima, então é dilatação térmica. Tem uma outra situação do nosso dia a dia também, lá embaixo na página, que mostra, a gente já está no último minuto de aula aí, tá, gente? Se terminar, né, já está aí 12h28 também, que mostra um trilho de trem. Todo trilho de trem, o trilho não encosta, ele tem esse espaçozinho aí, ó, essa fenda, igual vocês estão vendo na imagem, por causa da dilatação. Conforme esquenta o trilho, se não tivesse espaço, ele ia entortar. Então, como tem esse espaço, ele dilata e ocupa espaço. Quando ele contrai, ele distancia. Então, se não tivesse espaço, ele poderia encostar, forçar a dilatação e vir a entortar e prejudicar depois a circulação do trem, da roda do trem, em cima desse material. Entendeu? Por isso tem essa